Em março de 1921, Florence Scovel Shinn estava no fundo do poço. Ela tinha poucos trocados no bolso e uma dívida de uma grana preta vencendo em 48 horas. Naquela manhã, desesperada, ela abriu um manuscrito antigo que havia encontrado num sebo empoeirado semanas antes. E na página 17, escondida entre anotações em aramaico, estava uma frase. Uma frase de 7 palavras. Florence leu aquelas palavras em voz alta uma única vez. E algo mudou no ar ao seu redor. Ela sentiu um arrepio na espinha. Uma certeza inexplicável. 42 horas depois, ela tinha $300 na mão. Dinheiro que veio de 3 fontes completamente inesperadas. E nos próximos 40 anos, Florence usou essa frase exata sempre que precisava de prosperidade urgente. E funcionou, todas as vezes, sem exceção. Hoje eu vou revelar essa frase para você. Mas antes, você precisa entender por que ela funciona. Porque se você apenas repetir as palavras sem compreender o poder por trás delas, elas não vão funcionar. Florence descobriu que essa frase não é um pedido, não é uma súplica. É uma declaração de uma verdade espiritual que já existe. E quando você declara essa verdade, o universo não tem escolha, a não ser responder. A história começa 6 meses antes daquele dia de março de 1921. Florence estava passando por um sebo em Nova York. Quando algo a puxou para dentro, ela não planejava entrar. Mas seus pés simplesmente pararam na frente da porta. E uma voz interior disse: "Entre agora!" Florence aprendeu a obedecer essa voz. Dentro da loja, havia pilhas de livros empoeirados por todo lado. O dono era um homem velho com olhos cansados que mal olhou para ela quando ela entrou. Florence começou a andar entre as pilhas, sem procurar nada específico, apenas seguindo a sensação. E então, ela viu. Um caderno fino com capa de couro marrom. Estava meio escondido atrás de uma pilha de livros grossos. Florence pegou o caderno. A capa estava desgastada. As páginas amareladas. Quando ela abriu, viu anotações manuscritas em várias línguas. Algumas ela reconhecia: latim, grego, hebraico. Outras ela nunca tinha visto antes. O dono da loja se aproximou. "Ah, esse caderno", ele disse, "pertencia a um padre que morou aqui em Nova York nos anos 1880. Ele coletava orações e decretos antigos. Dizem que ele tinha acesso a manuscritos que a igreja mantinha escondidos. Quanto custa?" Florence perguntou. O velho olhou para ela, para o caderno, e de volta para ela. "Leve", ele disse. "Algo me diz que esse caderno estava esperando por você." Florence levou o caderno para casa, mas durante meses, ele ficou numa gaveta. Ela olhava para ele às vezes, folheava as páginas, mas não conseguia entender a maioria do que estava escrito. Até que chegou aquele dia de março, o dia em que ela estava desesperada, sem dinheiro, com dívidas vencendo. Ela acordou às 5 da manhã com o coração apertado, e aquela voz interior disse: "O caderno." Florence se levantou, foi até a gaveta, pegou o caderno marrom e começou a folhear as páginas com mais atenção do que nunca. Foi na página 17 que ela parou. Havia um texto em aramaico, e embaixo, escrito à mão em inglês numa caligrafia pequena e apertada, estava a tradução. A frase tinha 7 palavras, e acima dela, o padre tinha escrito uma nota. "Esta é a chave da prosperidade vitalícia. Use apenas em momentos de verdadeira necessidade. O universo responde instantaneamente." Mas cuidado!
O que você decreta com essas palavras se torna realidade imediata. Certifique-se de que seu coração está limpo. Florence leu a frase. Sentiu algo se mover dentro dela. E então... Sem pensar muito, ela falou as 7 palavras em voz alta. Sua voz preencheu o quarto vazio. E no segundo em que a última palavra saiu da sua boca, Florence sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Como se uma onda de energia tivesse passado por ela. E então veio a certeza. Uma certeza que ela não conseguia explicar, mas que era tão forte que ela simplesmente soube. O dinheiro estava vindo, e veio, naquela mesma manhã. 2 horas depois de Florence pronunciar a frase, alguém bateu na porta dela. Era uma vizinha que ela mal conhecia. A vizinha estava segurando um envelope. Desculpe incomodar tão cedo, ela disse. Mas meu marido me pediu para trazer isso para você. É o pagamento por aquelas aulas de aquarela que você deu para nossa filha ano passado. A gente tinha esquecido completamente. Mas ontem à noite, do nada, ele se lembrou. E insistiu que eu trouxesse o dinheiro para você hoje de manhã. Florence abriu o envelope. Havia $50 dentro. Ela agradeceu, fechou a porta e ficou ali parada, segurando o dinheiro. Aquilo não era coincidência. Ela sabia. No meio da tarde, Florence recebeu uma carta. Era de uma revista para a qual ela tinha enviado um artigo 6 meses atrás. Eles nunca tinham respondido. E ela tinha esquecido completamente. A carta dizia: pedimos desculpas pela demora. Decidimos publicar seu artigo na edição do próximo mês. Segue o pagamento de $100. Florence segurou a carta com as mãos tremendo. 50 mais 100. $150. E a dívida era de 250. Ela ainda precisava de mais 100. Mas a certeza dentro dela permanecia. Não era esperança. Era conhecimento. Às 7 da noite, o telefone tocou. Era uma amiga que Florence tinha conhecido numa palestra meses atrás. Oi, Florence. Desculpe ligar assim de surpresa. Eu sei que isso vai parecer estranho. Mas eu tive um sonho com você na noite passada. E no sonho, uma voz me disse para te ligar e te oferecer um trabalho. Eu preciso de alguém para organizar uma série de palestras sobre autoconhecimento para um grupo de mulheres aqui em casa. Seriam 5 palestras. Eu posso pagar $150. Você teria interesse? Florence mal conseguiu falar. Sim, ela sussurrou. Eu tenho interesse. A amiga riu. Ótimo. Deixa eu te mandar metade agora como adiantamento. $75. Você pode passar aqui amanhã para pegar? Florence desligou o telefone. 50, 100, 75, $225. Em um único dia. A dívida era de 250. Ela ainda estava $25 abaixo. Mas quando ela deitou na cama naquela noite, não havia dúvida na sua mente. Os 25 viriam. E vieram. Na manhã seguinte, Florence encontrou um envelope embaixo da porta. Não tinha nome. Não tinha remetente. Apenas um bilhete. Ouvi dizer que você está passando por dificuldades. Espero que isso ajude. Um amigo. Dentro do envelope, havia $30. Florence caiu de joelhos ali mesmo e chorou. Não eram lágrimas de alívio. Eram lágrimas de compreensão. Ela tinha tocado em algo real, algo poderoso, algo que mudaria sua vida para sempre. Nos dias seguintes, Florence testou a frase novamente. Mas dessa vez não era sobre dinheiro. Uma amiga dela estava doente. Os médicos não sabiam o que era. A mulher estava ficando cada vez mais fraca. Dona Antônia definhava. Florence foi visitá-la no hospital
segurou a mão enrugada dela e sussurrou a frase. As 7 palavras mágicas, mas adaptou a última palavra. Em vez de dizer prosperidade, ela disse saúde. 3 dias depois, a amiga teve uma melhora inexplicável. Um verdadeiro milagre. 1 semana depois, Dona Antônia estava em casa. 2 semanas depois, completamente curada. Os médicos não tinham explicação. Florence tinha. A frase não era específica para dinheiro. Era uma chave. Uma chave que abria o fluxo divino de qualquer coisa que você precisasse. Prosperidade, saúde, amor, oportunidades. Desde que seu coração estivesse limpo. Desde que sua intenção fosse pura. Desde que você pronunciasse as palavras com total fé. O universo respondia. E nos próximos 40 anos, Florence usou essa frase em momentos críticos. Quando ela precisava de orientação para escrever um livro. Quando uma pessoa que ela amava estava em perigo. Quando uma decisão importante precisava ser tomada. E sempre, sempre, a resposta vinha, rápida, clara, inconfundível. Mas Florence não compartilhava essa frase facilmente. Ela ensinou para apenas 12 pessoas ao longo da vida. 12 pessoas que ela sentiu que estavam prontas, que tinham o coração limpo, que entenderiam o poder e a responsabilidade que vinham com essas palavras. Uma dessas pessoas foi uma mulher chamada Teresa. Teresa estava à beira da falência em 1932. A Grande Depressão tinha devastado o negócio da família dela. Eles iam perder a casa em 2 semanas. Teresa procurou Florence em desespero, e Florence viu algo nela. Uma pureza, uma fé profunda, mesmo no meio do caos. Florence escreveu a frase num pedaço de papel, deu para Teresa e disse: fale essas palavras 3 vezes. De manhã, quando você acordar, no meio do dia e à noite, antes de dormir. Fale com fé, não com desespero, com certeza, não com dúvida. E observe. Teresa fez exatamente como Florence instruiu. No 3º dia, o banco ligou. Havia um erro nos registros. A família não devia tanto quanto pensavam. A execução foi suspensa. No 5º dia, um primo distante que morava em Minas Gerais enviou um telegrama. Ele tinha feito um bom negócio com gado e queria compartilhar a fortuna com a família. Uma grana alta. Dinheiro suficiente para pagar todas as dívidas e recomeçar. Teresa e a família se salvaram. E Teresa nunca esqueceu aquelas 7 palavras. Ela as usou pelo resto da vida. E sempre que usava, algo mudava. Sempre. Agora eu sei que você está esperando. Você quer saber quais são as 7 palavras? E eu vou te contar. Mas primeiro, você precisa entender algo crucial. Florence descobriu que essa frase tem 3 camadas de poder. A primeira camada é a camada das palavras. As palavras em si carregam uma frequência, uma vibração. Quando você as pronuncia, você está emitindo uma frequência específica no universo, e o universo responde a frequências. A segunda camada é a camada da intenção. As palavras sozinhas não bastam. Você precisa sentir o que está dizendo. Precisa alinhar sua emoção com as palavras, porque a emoção é o combustível da manifestação. Sem emoção verdadeira, as palavras são apenas sons vazios. E a terceira camada é a camada da fé. Não é fé no sentido de acreditar cegamente. É fé no sentido de conhecer, de ter certeza absoluta de que o que você está decretando já é real no mundo espiritual. E que está apenas descendo para o mundo material. Quando essas 3 camadas se alinham, palavras, emoção e fé, o que você decreta se manifesta com uma velocidade que parece impossível.
Florence chamava isso de manifestação instantânea. Não porque acontece num segundo, mas porque o processo é ativado instantaneamente no momento em que você fala. E então, a realidade material começa a se reorganizar para refletir o que você decretou. As 7 palavras são estas. Eu decreto. Minha prosperidade é agora e eterna. Amém. 7 palavras, simples, diretas, mas profundamente poderosas. Vou explicar cada uma. Eu decreto. Você não está pedindo. Você está decretando. Um decreto é uma ordem divina. Quando você decreta, você está usando a autoridade espiritual que existe dentro de você. A mesma autoridade que criou o universo. Porque você é feito à imagem e semelhança do divino. Você tem o poder de criar com suas palavras. Minha prosperidade. Você está sendo específico. Não é a prosperidade de outra pessoa. É a sua. E prosperidade não significa apenas dinheiro. Significa abundância em todas as áreas. Saúde, relacionamentos, paz, oportunidades. Tudo o que torna a vida plena. É agora. Não é no futuro. É agora. No momento presente. Porque o único momento que existe é agora. O futuro é uma ilusão. O passado já foi. O poder está no agora. E quando você decreta que sua prosperidade é agora, você está colapsando o tempo. Você está trazendo o futuro para o presente. E eterna não é temporária. Não é por um dia ou um mês. É eterna, vitalícia, permanente. Você está decretando que a prosperidade é um estado constante. Não algo que vem e vai, mas algo que flui continuamente. Amém. Amém significa assim seja. É o selo, o fechamento. Você está dizendo ao universo: isso não é negociável. Isso é verdade. Confirmo. Aceito. Está feito. Agora, quando Florence ensinava essa frase, ela dava instruções muito específicas sobre como usá-la. Primeiro, você não deve usar essa frase todos os dias como um mantra. Ela não foi feita para isso. Ela foi feita para momentos de necessidade real. Momentos em que você precisa de uma virada, de um milagre, de uma resposta rápida do universo. Se você usar demais, a frequência se dilui, a urgência desaparece e o impacto diminui. Florence recomendava usar no máximo uma vez por mês, a menos que você estivesse numa crise real. Nesse caso, você poderia usar 3 vezes num período de 7 dias, mas não mais que isso. Segundo, você deve preparar seu coração antes de decretar. Florence tinha um pequeno ritual. Ela acendia uma vela branca, sentava-se em silêncio por 3 minutos, respirava fundo e pedia perdão por qualquer mágoa ou ressentimento que estivesse carregando. Porque se o seu coração está cheio de raiva, inveja ou amargura, a frase não funciona. O canal está bloqueado. Você precisa limpar o canal primeiro. Terceiro, você deve pronunciar a frase em voz alta. Não adianta apenas pensar. A palavra falada tem poder criativo. Foi assim que o universo foi criado. Pela palavra, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Sua voz é uma ferramenta de criação. Use-a. Quarto, você deve visualizar enquanto fala. Veja a prosperidade já presente na sua vida. Não como algo que vai chegar, mas como algo que já está aqui. Sinta a gratidão, a alegria, a paz que vem com a prosperidade. Quanto mais real você tornar a visualização, mais rápido ela se manifesta. Agora deixa eu te contar uma história que ilustra o poder dessa frase quando usada corretamente. Em 1938, um homem chamado Roberto procurou Florence. Robert,
Um empresário que viu tudo desmoronar na Grande Depressão. Ele tinha uma esposa, 3 filhos e nenhuma maneira de sustentá-los. Estava à beira do abismo, prestes a se entregar. Florence percebeu o desespero estampado em seus olhos, mas também vislumbrou algo mais. Ela viu um homem bom, um homem que amava sua família acima de tudo e que estava disposto a se reerguer. Florence então compartilhou a frase com ele e disse: Robert, você vai usar estas palavras uma vez por dia, durante 7 dias, todas as manhãs, às 6 horas. Não importa o que aconteça. Você vai acordar, acender uma vela e decretar. E durante esses 7 dias, você vai agir, vai procurar emprego, conversar com pessoas, fazer tudo o que estiver ao seu alcance. A frase abre as portas, mas é você quem precisa atravessá-las. Robert concordou. No primeiro dia, ele decretou e passou o dia inteiro procurando trabalho. Mas nada aconteceu. No segundo dia, ele decretou novamente e continuou a busca, sem sucesso. No terceiro dia, a dúvida começou a corroer sua fé, mas ele se forçou a decretar mesmo assim. E foi naquele dia que ele encontrou um velho conhecido na rua, um amigo que não via há anos. Eles conversaram e o amigo mencionou que estava abrindo uma fábrica e precisava de alguém para gerenciar as operações. No 5º dia, Robert começou a trabalhar. O salário não era dos melhores, mas era o suficiente para alimentar sua família e tinha potencial para crescer. Ao final do primeiro mês, Robert recebeu uma proposta irrecusável: se tornar sócio do negócio. Ele aceitou. 2 anos depois, a fábrica estava prosperando. Robert era um homem rico novamente. Ele procurou Florence para agradecer. E Florence disse: Robert, não foi a frase que fez isso. Foi você. A frase apenas abriu o caminho. E você caminhou. E é assim que funciona. A frase não é mágica no sentido de que ela faz tudo por você. Ela é mágica no sentido de que ela remove os bloqueios, ela alinha as circunstâncias, ela atrai as oportunidades certas. Mas você ainda precisa agir. Tem uma última coisa que Florence dizia sobre essa frase. E isso é crucial. Ela dizia: quando você decreta sua prosperidade, você automaticamente decreta a prosperidade de outros também. Porque no mundo espiritual, não existe separação. Somos todos um. Então, quando você prospera de verdade, você está elevando a vibração coletiva. Você está abrindo caminho para que outros prosperem também. Mas se você decreta prosperidade com ganância, com a intenção de ter mais do que os outros, com a intenção de acumular enquanto outros passam necessidade, a frase não funciona. Ou pior, ela funciona de forma distorcida. E você atrai riqueza, mas perde a paz. Você ganha dinheiro, mas perde relacionamentos. Você acumula, mas nunca se sente satisfeito. Florence presenciou isso acontecer. E por isso ela era tão cuidadosa sobre com quem compartilhava essa frase. Ela só a ensinava para pessoas que ela sabia que usariam o poder de forma responsável, de forma amorosa, de forma consciente. Então agora você tem as 7 palavras. Eu decreto minha prosperidade. É agora e eterna. Amém. Mas antes de você sair daqui e começar a usar essa frase, preciso te contar mais 3 histórias. Histórias que vão te mostrar exatamente o que acontece quando você usa essas palavras corretamente. E o que acontece quando você usa errado. Porque Florence documentou tudo. Ela tinha um diário onde anotava cada pessoa para quem ensinou a frase. E os resultados, e os erros, e as lições. A primeira história
é sobre uma mulher chamada Beatriz. Beatriz tinha 45 anos em 1935. Era viúva. Sem filhos. Trabalhava como costureira, mas mal conseguia pagar o aluguel. Ela ouviu falar de Florence através de uma amiga e foi até a casa de Florence numa tarde chuvosa de novembro. Beatriz estava desesperada. Florence podia ver em seus olhos. Mas Florence também viu algo que a preocupou. Havia amargura ali. Ressentimento. Beatriz culpava o mundo pela morte do marido, pela sua pobreza, pela sua solidão. Florence hesitou, mas decidiu ensinar a frase mesmo assim. Com um aviso. Beatriz, ela disse, antes de você usar essas palavras, você precisa perdoar. Perdoar quem? Beatriz perguntou. Todos, Florence respondeu. O mundo, Deus, você mesma. Porque se você decretar prosperidade com raiva no coração, você vai atrair dinheiro, mas vai perder a paz. E no final, você vai estar pior do que está agora. Beatriz ouviu, mas não entendeu realmente. Ela pegou o papel com a frase, agradeceu Florence e foi embora. Nos próximos dias, Beatriz decretou a frase religiosamente, 3 vezes ao dia, com toda a emoção que conseguia reunir, e as coisas começaram a acontecer. Uma cliente ofereceu pagar o dobro por um vestido urgente. Beatriz aceitou. Trabalhou a noite toda e ganhou 50 contos. Mais do que ela normalmente ganhava em 2 semanas. Depois, outra oportunidade. E outra. Em 3 meses. Beatriz estava ganhando 3 vezes mais do que antes. Ela conseguiu alugar um espaço melhor, comprar uma máquina de costura nova, contratar uma ajudante. Mas algo estava errado. Quanto mais dinheiro Beatriz ganhava, mais infeliz ela ficava. Ela não confiava em ninguém. Achava que as pessoas queriam tirar vantagem dela. Brigava com a ajudante. Perdia clientes por causa da sua amargura. E então aconteceu. Beatriz adoeceu. Uma febre alta que os médicos não conseguiam explicar. Ela ficou de cama por 2 semanas. E perdeu todos os trabalhos que tinha conseguido. Quando ela finalmente melhorou e voltou a trabalhar, os clientes tinham ido para outras costureiras. Em 6 meses, Beatriz estava de volta à situação de antes. Sem dinheiro, sem trabalho, mas agora também sem saúde. Ela procurou Florence novamente. Dessa vez, Florence foi mais direta. Beatriz, a frase funcionou. Você atraiu prosperidade, mas você não estava pronta para ela. Seu coração não estava limpo. E por isso, a prosperidade trouxe mais problemas do que soluções. Agora você tem uma escolha. Você pode continuar amarga e pobre, ou você pode fazer o trabalho interno. Primeiro, perdoar, limpar seu coração e só então decretar novamente. Beatriz chorou e pela primeira vez em anos, ela sentiu a raiva se dissolvendo. Ela passou os próximos 3 meses trabalhando no perdão, escrevendo cartas que nunca enviou, liberando mágoas antigas. E só então, ela voltou a usar a frase. Dessa vez foi diferente. A prosperidade voltou. Mas Beatriz também tinha paz, alegria, gratidão. Ela atraiu clientes maravilhosas, construiu uma vida bonita e manteve a prosperidade até o dia em que morreu, aos 82 anos. Florence anotou no diário. Beatriz aprendeu que prosperidade sem paz não é prosperidade de verdade. A segunda história é sobre 2 irmãos, Ricardo e Eduardo. Eles eram empresários em 1940. Tinham uma loja de ferragens que estava indo bem. Mas Ricardo queria mais. Ele ouviu falar de Florence através de um amigo e convenceu Eduardo a irem juntos.
Florence ensinou a frase para os dois, no mesmo dia, com as mesmas instruções. Mas o que aconteceu depois foi completamente diferente. James decretava a frase toda manhã, por 30 dias. E ele também agia. Ele conversava com fornecedores, negociava melhores preços, abriu uma segunda loja em outro bairro, trabalhou duro, mas com uma atitude de fé. Não de esforço desesperado, de certeza calma. Em 6 meses, o negócio dos irmãos tinha dobrado. Eles estavam prosperando. Mas Ricardo não estava feliz. Ele tinha decretado a frase também, exatamente como Florence ensinou. Mas ele não tinha agido. Ele esperava que a prosperidade caísse no colo dele, que clientes aparecessem do nada. Que o dinheiro se multiplicasse sozinho. E quando isso não aconteceu, Ricardo ficou amargo. Ele culpou Florence. Disse que a frase era mentira, que tudo era sorte e que James tinha tido sorte, não ele. A sociedade dos irmãos se desfez. James continuou sozinho e prosperou cada vez mais. Ricardo abriu um negócio por conta própria e faliu em 2 anos. Florence anotou no diário: a frase abre as portas, mas você precisa entrar. Ricardo queria que as portas não apenas se abrissem, mas que o carregassem para dentro. E o universo não funciona assim. Você precisa fazer a sua parte. E a terceira história, essa é a mais importante. É sobre uma menina de 12 anos chamada Manuela. Em 1937, Manuela estava morrendo. Ela tinha uma doença no sangue que os médicos não conseguiam curar. Os pais estavam desesperados. Eles tinham ouvido falar de Florence e levaram a menina, até ela. Florence olhou para Manuela e viu inocência, pureza, fé absoluta. Ela ajoelhou ao lado da cama onde Manuela estava deitada e disse: Manuela, eu vou te ensinar uma frase mágica. Quando você falar essa frase, seu corpo vai se curar. Você acredita em mim? Manuela sorriu. Sim, ela disse. Eu acredito. Florence ensinou a frase. Mas em vez de dizer minha prosperidade, ela disse minha saúde. Eu decreto. Minha saúde é agora. E eterna. Amém. Manuela repetiu, com a vozinha fraca, mas com uma convicção que fez Florence arrepiar. Nos próximos dias, Manuela decretou a frase toda vez que acordava e toda vez antes de dormir. Ela não duvidou nem por um segundo e seu corpo começou a responder. Os médicos não tinham explicação, mas a febre baixou. As dores diminuíram. O sangue começou a se regenerar. Em 3 semanas, Manuela estava fora de perigo. Em 2 meses, ela estava completamente curada. Ela viveu até os 78 anos. E toda vez que alguém perguntava como ela tinha se curado, ela dizia: uma senhora me ensinou uma frase mágica. E eu acreditei. Florence anotou no diário: Manuela se curou porque ela não tinha dúvida. As crianças sabem algo que os adultos esquecem: que milagres são reais, que o impossível é apenas o possível, esperando para acontecer, e que fé não é acreditar sem ver, é saber antes de ver. Essas 3 histórias ensinam tudo o que você precisa saber. Sara ensina que seu coração precisa estar limpo. Ricardo ensina que você precisa agir. E Manuela ensina que você precisa ter fé verdadeira. Quando esses 3 elementos se juntam, coração limpo, ação alinhada e fé absoluta, os milagres acontecem e a frase funciona, toda vez, sem exceção. Florence testou isso por 40 anos, com centenas de pessoas. E os únicos que não tiveram resultados foram aqueles que ignoraram uma dessas 3 lições. Agora,
Use essas 7 palavras com sabedoria. Use com um coração limpo. Use com ação alinhada. Use com fé verdadeira. E observe o que acontece. Não espere que o dinheiro caia do céu, mas espere que as portas se abram, que as pessoas certas apareçam, que as oportunidades surjam. E quando elas surgirem, haja. Entre pelas portas. Converse com as pessoas. Aproveite as oportunidades. A frase é a chave. Mas você precisa girar a chave na fechadura. Você precisa abrir a porta. Você precisa entrar. Florence Scovel Shinn nos deixou esse presente. Essa frase que ela descobriu num sebo empoeirado em 1920. Essa frase que mudou a vida dela e a vida de todas as pessoas para quem ela ensinou. E agora ela está mudando a sua. Use com responsabilidade. Use com amor. Use com fé. E prosperidade vitalícia será sua. Se essa mensagem tocou você, se você sentiu que foi guiado até aqui, se essas 7 palavras ressoaram dentro do seu peito, honre esse conhecimento. O Super Thanks é uma forma de você ativar a lei da circulação que Florence tanto ensinava. Energia que circula se multiplica. Energia que estagna morre. Quando você contribui, você está dizendo ao universo: eu valorizo essa sabedoria. E o universo responde: então eu vou te enviar mais. Não é sobre dinheiro, é sobre fluxo. É sobre gratidão em ação. É sobre fazer parte de algo maior. Esse canal existe para resgatar os ensinamentos de Florence, para manter essa chama acesa. E você pode ser parte disso. Então, se você se sentiu chamado, clica ali embaixo e ativa a prosperidade na sua vida através da circulação. E agora eu quero saber. Comenta aqui embaixo a hora exata que você está assistindo esse vídeo. Só a hora. Tipo, 23 horas e 42 minutos. Porque Florence dizia que não existem coincidências. A hora que você foi guiado até esse vídeo tem um significado. E quando você compartilha publicamente, você está ancorando a energia. Você está dizendo: eu estava aqui, nesse momento. Eu recebi essa mensagem. E eu estou pronto para a prosperidade. Então comenta a hora. E depois volta aqui daqui a 7 dias. E me conta o que aconteceu. Porque algo vai acontecer. Sempre acontece.